Meus amigos, tudo bom? Falar hoje sobre o dia a dia, sobre a vida, né? Estava lendo alguns pensamentos de alguns filósofos. Todos nós achamos que dominamos o dinheiro, mas sabemos também que nós somos dominados pelo dinheiro. Vivemos em um país capitalista, então assim, o dinheiro sempre em primeiro lugar. Esse é um dos grandes erros, assim como eu estou falando, gosto muito de filosofia, comecei a ler alguns versos de alguns escritores, você começa a perceber que em primeiro plano, em primeiro lugar, o grande valor realmente é o tempo que temos. Sabemos que o certo seria dividir o dia em 3 de 8 horas, né? De 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha, 8 horas você tem relacionamento com o próximo. Um relacionamento de sociedade, vamos dizer, não só você e o cônjuge, você e o filho, o seu irmão, mas um relacionamento com outro ser humano. Nós somos seres humanos e nós precisamos desse contato. Essa questão de vivermos isolados no mundo de hoje é muito perigoso para os jovens que estão começando a vida, é muito perigoso para crianças, né? Então, assim, temos que nos relacionar o máximo possível. Isso é saudável, isso faz bem para a pessoa. Eu tinha lido um livro nas minhas férias, Como Mudar o Mundo, coisa assim. E nesse livro tem um trabalho do professor de Harvard, que já faz 70 anos que esse trabalho está em andamento. Atualmente, o trabalho faz parte de 1.200 pessoas. E faz 70 anos, quando eles começou esse trabalho, eram jovens, né? E hoje esse trabalho, pessoas que eram jovens já estão velhas. E continuaram a trabalhar com filhos, com netos. A grande questão pôde constatar que nesse tempo, nesses 70 anos, as pessoas que se relacionavam mais com outros seres humanos, em questão de amorosidade, de ajuda, sempre estar disposto, em coisas sadias, né? Não um relacionamento, coisas de brigas, de coisa e tal. Então, esse relacionamento com outro ser humano, as pessoas viveram mais do que as pessoas que eram fechadas, trancadas, via mais privado. Então, está constatado que relacionamento com o próximo, com o viver em sociedade, é mais benéfico à saúde. Então, nós temos que separar essas 8 horas de dormir, temos que trabalhar. Hoje em dia, igual eu acabei de falar, o mundo capitalista não tem como você não trabalhar. Dependemos sim do dinheiro para viver. Só que essas 8 horas que resta para você ir para sua casa, para você se relacionar com a sua família, ter esse contato mais próximo, é as 8 horas mais importantes da sua vida. É as 8 horas que vão te trazer lembranças futuras. Para vocês que têm filhos, são as parte das horas que você vai ensinar e seus filhos vai se esperar em você. Então, assim, né, estou saindo um pouco fora do assunto aqui. Certa vez também em área de aula foi comentado que os jovens de hoje em dia não querem nada com a vida, né? Vivemos em uma sociedade onde os jovens estão muito quietos, vamos dizer assim, né? Não procura estudo, não procura trabalho e demais coisas, né? Só que a gente tem que parar e analisar que esses jovens são filhos de pessoas mais velhas. Então o erro não está nos jovens, o erro está em quem educou. Então a educação, o falho, talvez não seja a sociedade de agora, pode estar falhando. Mas a falha começou numa outra geração atrás. Então, assim, não temos que culpar os jovens de hoje. Não que tenha que culpar também a geração atrás, mas a falha começou lá. Então, essas 8 horas é as horas que vai definir a sua vida, é a hora que vai definir o futuro da sua família e a hora que vai definir o caminhar da sociedade, porque se todo mundo parar hoje, aproveita, se todo mundo tivesse aquele relâmpago de parar, de pensar, de falar, não, realmente, essas 8 horas com a família, essas 8 horas eu tenho que educar meu filho, eu tenho que correr atrás, brincar. O grande brinquedo da criança não é aquele de plástico, aquele comprado, independente de valor, pode custar 10 mil, 5 mil, 10 mil reais. O grande brinquedo é a criança chegar, poder brincar com o pai, poder brincar com a mãe, é pular daqui, pular daí. Essa é a questão maior para os filhos. E assim, temos que pensar urgentemente nessa parte, porque assim como está na Bíblia, né, a vida passa muito rápido. Então, assim, vários versículos falam que a Bíblia que a vida é um sopro, né? Então, assim, onde crescemos, por fim somos chamados por Deus, para quem crê em Deus, né? A expressão, então, essa
questão da expressão da vida ser que não sopro é só você imaginar um sopro que o sopro é sempre contínuo, tem uma duração, tem uma força inicial que diminui gradualmente. Então, assim, a vida é assim também. Só que quando a pessoa vai se dar conta do tempo perdido, do que ele pôde realmente aproveitar, do que realmente tem valor, você já está passando da metade da sua vida. Então, assim, temos que ter aquele tempo de sermos quem quiser, fazermos o que quiser, fazer, vamos dizer assim, certo tipo de loucura na vida, né? Não podemos ser, eu, né? Você tem que ter umas aventuras, vamos dizer assim, saudáveis também, lógico, né? Mas chega um certo momento da vida, 30 anos, 25 anos, a pessoa tem que começar a viver a vida certa, uma vida digna, uma vida de respeito, uma vida, como já disse, com um relacionamento com os familiares, para que lá na frente você possa olhar para trás, porque a única coisa que você vai olhar para frente é seu caráter, sua moral, sua ética. Então, assim, lá na frente, quando você tiver seus 50, 60 anos, você possa olhar para trás e falar assim, minha parte eu fiz, e fiz muito bem feito. Então, eu tenho familiares, tem tios, primos, que vocês vê exemplos de criação de filhos, onde eles sempre aproveitaram a infância, eu junto, a gente somos primos, estudaram, se deram bem na vida. Então, assim, nada de forçado, nada de dificultado, mas apenas andar no caminho certo. Esse é um dever que temos que fazer. Tem um capítulo também de Tiago, versículo 14, vocês, salvo engano, que eu estava lendo esse dia, que ele fala: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Aí ele fala que vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Não é legal a gente pensar essa questão de fim, né? Mas sabemos que tem fim, né? E quando você, como diz, não é legal, mas quando você tem que cair na real, tomar aquele choque de realidade, parar um pouco para você pensar nisso. Porque através dessa dificuldade de pensar em fim, você consegue modificar o agora. E o agora é muito importante. O que você faz exatamente nesse momento, né, se você está vendo esse vídeo, você está com o celular na mão, você poderia estar fazendo muitas outras coisas mais benéficas para a sua saúde. Então, assim, eu também fico com o celular na mão muito, dependo de estudo e fico até de madrugada, eu acho um erro péssimo isso aí. Só que a gente, infelizmente, a gente não consegue, como eu já disse, a gente acha que está controlando tudo na vida, mas a gente que é controlado pela vida. Mas é isso, pessoal. Se fosse parar no assunto, seria legal a questão de um podcast, comentar com outra pessoa, porque a gente poderia ter muito tempo falando sobre essas coisas. Mas seria um vídeo meio monótono e ficaríamos repetindo sempre a mesma coisa. É legal também, eu tenho um negócio anotado aqui, eu acho do Eduardo Marinho, sigo ele também nas redes sociais. E tem um trecho que ele fala assim, tem anotado aqui, eu vou ler para vocês aqui, legal. Ele fala assim: não quero vencer na vida, eu quero viver. Essa ideia de vencer na vida é um inferno. Coloca meus irmãos adversários como meus inimigos. Não aceito isso. Não quero ser melhor que ninguém. Se eu for melhor que você em alguma coisa, você é melhor em outra. Não existe um ser melhor que o outro. Que o outro existe são atitudes. Então, assim, essa questão de competição, né? A gente sempre vive nessa questão de, tem que fazer melhor, tem que fazer melhor nada, a gente tem que ser a gente. Tem que ser o Adriano Suassuna fala que, como sou pouco, eu sei pouco, faço pouco e me cabe me dando por inteiro. Então, assim, faz o que está no seu alcance, sem olhar para ninguém, sem olhar muito para a questão de futuro. É como eu disse, a gente tem que ter discernimento, tem que fazer as coisas certas, mas viva o hoje, aproveita bastante a questão de relacionamento, seja como, volta a repetir, com família, com o próximo, com seus vizinhos, com seus parentes, porque essa é a grande questão, essa é a coisa mais valorosa na vida. Dinheiro não vai trazer felicidade. Não vou lembrar dessa direito, mas ele fala que quando ele morresse, ele falou para o general dele que queria que os melhores médicos carregassem o caixão dele
e que a fortuna dele fosse espalhada pelo chão e que ele fosse enterrado de mãos vazias. Isso eu li, eu não sei também se é verdade. Aí perguntaram para ele o porquê. Ele falou assim que a questão quando ele morresse, os melhores médicos carregando o caixão dele, era para todo mundo ver que nem os melhores médicos seria capaz de curar quando a morte chegasse. E que a riqueza jogada pelo chão é que a riqueza que aqui se ganha, aqui se deixa. E a mão vazia para fora é para que todo mundo vesse que com a mão vazia você vem, com a mão vazia você vai. É igual eu disse, você tem que estacionar no tempo? Não, tem que fazer o seu melhor, sempre o meu melhor. Eu dou o meu melhor, eu sempre sou positivo, eu sempre me cobro muito de mim. Só que você saber desligar entre uma fase e outra, entre um episódio e outro, se a sua vida fosse 3 episódios, hora de dormir, hora de trabalhar e hora de estar em casa, de viver a sua vida, você tem que saber trocar de episódio. Saiu de um, foi pro outro, esquece esse um. Aproveita o máximo hoje, porque talvez amanhã não venha. Então, acordou cedo, abriu os olhos, agradeça a Deus para quem é cristão, para quem é de outra religião, faça os agradecimentos, para quem é ateu, agradeça mesmo assim. Penso eu, a gente sempre tem uma oportunidade de acordar. Se Deus te deu essa oportunidade, você tem que aproveitar ao máximo, porque assim como Ele te dá a vida, Ele pode te tirar a vida. Então, se você acordou e abriu os olhos, é porque você é uma pessoa especial, porque o mundo não pode viver sem você mais um dia. Se te deu a oportunidade de você estar um dia no mundo outra vez, é porque o mundo precisa de você nesse dia. Então, assim, tantas pessoas que existem no mundo, ele poderia ter falado, não, você não precisa mais, não precisa acordar mais. Não, mas você acordou. Então você está fazendo a diferença. Então aproveita. Acordou, abriu os olhos, agradeça e aproveita ao máximo, ao máximo, ao máximo. E a vida, quando você vive com outra pessoa, você se dá a outra pessoa, vamos dizer assim, você vai ver que a sua vida vai ter bem mais valor. Isso aí, pessoal. Vamos parar por aqui, que senão a gente continua e fica muito longo. Uma hora a gente começa a fazer os podcasts com entrevista, aí eu acho que fica um bate-papo mais legal, tá bom? Até mais. Valeu, pessoal.